Vamos orar ao Senhor. Pai bendito seja o Senhor, te agradecemos, ó Deus, por este encontro, te louvamos pela bondade do Senhor em nos reunir nesta noite, para meditarmos, ó Deus, no 16º capítulo do livro de Romanos e assim encerrarmos essa carta preciosa de Paulo, escrita à igreja de Roma. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse avanço, por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Te louvamos em nome de Jesus por tudo que o Senhor nos ensinou durante as últimas semanas, estudando essa epístola do apóstolo Paulo. Muito obrigado. Ó Deus, agora quando nós encerramos esse tempo de meditação, no último capítulo, queremos pedir ao Senhor que a mesma unção esteja sobre nós, a mesma graça do Senhor. Ó Deus, que nada nos impeça de receber nessa noite aquilo que o Senhor reservou para nos dar. Nós oramos agradecidos desde agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos sentir falta, mas ficamos combinados, né? Terça-feira estamos de volta. Amém? Bom, Romanos 16, versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim inclusive. Amém, irmão Amilcar? Amém, glória a Deus. Eu vou contar mesmo com a oração dos irmãos, né, dessa igreja que o Senhor formou para esse tempo, né? Vou contar muito mesmo com essas orações, porque eu vou ministrar o seminário sozinho, não tem outra pessoa ministrando comigo, exceto a equipe de louvor que é da própria igreja, né? Oi Tarsila, Deus te abençoe, seja bem-vinda, boa noite, um abraço bem grande mesmo aí no maridão, tá bom? Então, irmãos, já esses dois primeiros versículos aqui, eu acho muito interessante aqui a forma como Paulo fala da nossa irmã Febe. Olha que interessante aqui que está acontecendo. Ele está encaminhando a nossa irmã Febe, né? Ele chama nossa irmã Febe, né? E o detalhe que ele fala da irmã Febe é o que? Ela está servindo a igreja em Cencreia. Obrigado mesmo pelo abração aí. Esse abraço gigante assim é bom de receber nessas épocas de isolamento social, né? Glória a Deus. Então, o destaque que o apóstolo Paulo dá para a irmã Febe, primeiro, ela está servindo, tá? Segundo, ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim, né? Quando ele fala de protetora, a palavra para protetora aqui é prostatis, tá? E essa palavra aqui, ela tanto significa uma função de liderança, tá? Como a função de um patrocinador e também a função de quem cuida dos afazeres de outros e os socorre com os seus recursos. Olha que interessante. A Febe era uma pessoa que de repente ela era quem cuidava, presta atenção nisso, das roupas sujas do Paulo, né? Então o Paulo deixava as roupas sujas lá na casa dela para serem lavadas, e a irmã Febe cuidava disso, mas ela também cuidava naquilo que dizia respeito às finanças do ministério, à manutenção do ministério do apóstolo Paulo. Ela também organizava isso, não sei se sozinha ou se ela era uma articuladora, uma mantenedora ou alguém que levantava recursos em favor do Paulo, né? E não só do Paulo, mas de muitos, diz aqui a fala dele, né? Bom, uma pessoa que ele manda receber no Senhor como convém aos santos. E ele ainda fala que é para eles ajudarem em tudo que ela precisar da parte dos irmãos. Então, é uma mulher dedicada, está a serviço da igreja, ela coloca a serviço da igreja não só os trabalhos manuais, mas também as suas finanças, tudo aquilo que a igreja tem necessidade,
e certamente ela é uma mobilizadora, porque Paulo fala que se ela precisar da igreja, então que a igreja ajude a nossa irmã. Amém? Glória a Deus. Agora vem as saudações pessoais. Esse tema aqui, ou esse momento aqui da carta de Paulo, como ele está se despedindo, ele está encerrando a carta, então ele vai trazer saudações a muitos irmãos. Então ele fala, saudai a Priscila e Áquila, que nós entendemos aqui que são um casal que mais tarde certamente se tornaram apóstolos também, e este casal aqui, por tudo que a gente tem estudado, é um casal candidato a autores da carta aos Hebreus, tá? Você vai se lembrar, quando nós estudamos a carta aos Hebreus, né, que isso foi citado naquela ocasião. Esse irmão Áquila é possivelmente um discípulo de Paulo e também um provável escritor da carta aos Hebreus. Isso não é assunto fechado, o escritor da carta aos Hebreus é desconhecido, a linguagem é muito semelhante à de Paulo, e inclusive há quem diga que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo, né? Mas não podemos afirmar isso, mesmo porque se ela é escrita aos Hebreus e Paulo tinha um ministério aos gentios, parece não ser muito coerente, né? Parece não ser muito coerente. Mas esta é uma opção que se coloca no estudo da carta aos Hebreus. Paulo poderia ser um dos seus escritores, um dos seus autores. Mas Áquila, esse irmão que ele está saudando aqui, enviando saudações, também é um dos possíveis escritores da carta aos Hebreus. Amém? E ele chama Áquila e Priscila como cooperadores dele. Meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Meu Deus! E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Claro, claro, nós inclusive, graças a Deus, porque Áquila e Priscila se arriscaram, né? Arriscaram a própria vida em favor do Paulo. Se nós temos todo o conteúdo que temos hoje, é porque Paulo viveu o tempo que viveu. Ele pôde escrever tudo que escreveu. Áquila e Priscila terão de Deus o seu galardão por conta disso, eu não tenho nenhuma dúvida. E somos gratos a Deus, amém, irmãos? Gratos a Deus pela vida de Áquila e Priscila, que chegaram a esse ponto de colocar a própria cabeça em risco, né? Então ele vai dizer, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Isso aqui é lindo. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Hoje, irmãos, nós chamamos de grupos de crescimento, grupos pequenos, GCs, células, já se deu tantos nomes a isso, mas continua sendo a igreja que se reúne na casa de alguém, não é? E que tremendo que é isso aqui. Desde que eu fui nomeado ou ordenado para o ministério, né? Desde que eu fui ordenado para o ministério, eu tenho pregado essa mensagem. A igreja vai terminar os seus dias na terra do mesmo jeito que ela os começou, ou seja, nas casas, Hoje nós estamos vendo isso acontecer de uma forma bem interessante, nas casas e por meio das redes sociais, né? Hoje tem grupos pequenos se reunindo por meio das redes sociais, né? Então, a liderança da igreja tem proposto que os líderes desses grupos pequenos façam reuniões com os seus pequenos grupos para nutrir os irmãos, para cuidar desses irmãos, né? E isso, está acontecendo por meio das redes sociais, como nós estamos fazendo aqui, ou por meio de outros aplicativos, né, de comunicação coletiva, aí seja o Zoom, seja o Skype, seja o Google Team, né, que é uma opção, aliás, Microsoft Team, né, e o Google também tem lá, o Google Meet, né, que é outra opção, mas enfim, desde que comecei o ministério eu falo isso, e quem me conhece há mais tempo já me ouviu pregar sobre isso. A igreja vai terminar seus dias na terra da mesma forma como ela os começou, nas casas, né? Bom,
E aqui agora ele vai saudando todos os irmãos. Então, saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles, Áquila e Priscila. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Gente, essa gratidão com os irmãos, sabe, que o apóstolo Paulo vai demonstrando aqui. Essa gratidão é uma coisa que não tem preço, sabe, irmãos? É algo que nós precisamos sempre levar em conta, sabe? Quando alguém sabe ser grato, né, pela contribuição que cada pessoa deu durante a sua vida, seja no ministério, o seu crescimento pessoal, seja o contato, a conexão com pessoas que hoje têm uma importância para você. Essa gratidão é muito importante, né? Então ele está colocando exatamente isso aqui, o reconhecimento, claro, né, Adriana? O reconhecimento, ele falando aqui de parentes e companheiros de prisão, meu pai, parentes e companheiros de prisão. Isso aqui é uma coisa que a gente não sabe nem dimensionar, irmãos, porque além de serem parentes, foram presos juntos pela causa de Cristo, né? Oi, Sara, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Estamos meditando em Romanos capítulo 16, Sara. Então, saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Olha coisas que ele fala, irmãos. Que coisa gostosa, né? Essa consideração do apóstolo com os irmãos lá em Roma. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Ele ainda estimula, né? Ele ainda encoraja os irmãos que se beijem, né? Saudar com ósculo santo é saudar com um beijo, né? Então, quando vocês estiverem juntos aí, não apenas se abracem, mas se beijem, né? Que coisa, que tremenda assim essa recomendação de Paulo. Versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Essa é a última recomendação que Paulo faz à igreja de Roma. E eu quero aqui chamar essa recomendação para nós, ou eu quero que nos apropriemos dessa recomendação. Eu quero te convidar a se apropriar dessa recomendação, porque ela é muito pertinente ao nosso contexto, né? Ela é muito pertinente à atual condição da igreja. Olha o que ele fala. Vou repetir. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes.
afastai-vos deles. Vamos fazer uma pausa aqui. O que Paulo está fazendo aqui no final da carta? Paulo está demonstrando amor com as palavras de saudação. Ele está agradecendo, demonstrando gratidão aos irmãos pelas contribuições que cada um pôde dar para o ministério dele. E ele aqui nem está falando de finanças, ele está falando do prazer de ter conhecido aquelas pessoas. Oi, mamãe, boa noite, Deus abençoe. O prazer de ter conhecido aquelas pessoas, o prazer de ter tido aquelas pessoas como parceiros no ministério, como companheiros de prisão até, pessoas que praticamente sacrificaram a própria vida em favor da vida dele, não é? E ele está demonstrando todo esse cuidado, esse zelo, esse carinho, esse amor, reconhecimento por esses irmãos, ou seja, ele está dizendo como é para viver, está dando um exemplo de como é para viver. Mas ele sabe que entre os irmãos lá em Roma existem aqueles que provocam divisões e escândalos. Então ele enfatiza: eles estão em desacordo com a doutrina que aprendestes. Aprendestes de quem? De mim, Paulo. Ele está dizendo assim: não foi isso que eu ensinei, mas essas pessoas escolheram viver dessa forma. Então, já que eles fizeram essa escolha, afastem-se deles. Afastem-se deles. O negócio deles é promover divisão e escândalo? Afastem-se deles. Afastem-se. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que o ato de provocar divisão e escândalo é um serviço à própria carne. Isso não serve a outra coisa que não a própria carne, sabe? Então, as pessoas às vezes querem atribuir tudo ao diabo. Nós já vimos o apóstolo Tiago dizer que as coisas não são bem assim, não é tudo que é do diabo, não. Tem muita coisa que nasce dentro da gente mesmo. Nós é que temos a nossa limitação e as nossas dificuldades e preferimos muitas vezes dar vazão a essas emoções carnais, a esse comportamento carnal, né? Deixamos que a nossa carne se manifeste. Concordamos com a manifestação da nossa carne. Admitimos que ela faça o que queira. Então, quando nós fazemos isso, não é a Cristo que estamos servindo, mas ao nosso próprio ventre. Shalom, Stephanie, Deus te abençoe. Boa noite. Estamos meditando no capítulo 16 de Romanos. Chegamos agora ao versículo 18. Você é bem-vinda para ficar conosco aqui, tá bom? Prazer receber você. Então veja bem, é o próprio ventre que nós estamos servindo. Ele fala assim: com palavras suaves e lisonjas enganam o coração dos incautos. Irmãos, uma igreja acabou de passar por essa experiência agora, né? Eu tenho compartilhado isso com os irmãos, de um pastor que está necessitado das nossas orações, né? Porque ele começou o ministério lá a convite dos irmãos, né? E de um pretenso pastor, né? E ele ficou por lá até agora, início do mês de julho, quando esse pastor se revelou, né? Então, nosso querido irmão, né? Depois da revelação desse pastor se revelar, então ele deixou o ministério lá, entregou o ministério, e aquele pretenso pastor que o havia convidado a ir de Belo Horizonte para Balneário Camboriú, e estar ali pastoreando aqueles irmãos, porque ele dizia: eu não tenho desejo de ser pastor dessa igreja, eu não sou pastor, eu não consigo pastorear essa igreja, nós precisamos de alguém que venha e possa se dedicar tempo integral, eu trabalho durante o dia. Foi colocando as questões dele. Hoje ele é o pastor da igreja, né? Então, como que ele conseguiu fazer isso, irmãos? Enquanto o nosso irmão que tem sido alvo das nossas orações aqui, para que Deus dê a ele uma direção clara, né, para que Deus o sustente. Ele foi com a família, ele vendeu tudo que ele tinha aqui, exceto o carro, né, e desceu para Balneário Camboriú. E agora, irmãos,
estão querendo trazê-lo de volta a Belo Horizonte, de volta apenas com o carro outra vez. Né? Então, como que aquele irmão fez isso? Ele foi visitando as pessoas da igreja. O pastor fazia uma visita, ele fazia outra em seguida. E aí foi minando o trabalho do pastor. Né? E a conclusão é que ele arrebanhou aquelas pessoas, né? Difamando o outro pastor, né? Falando mal sobre a maneira dele abordar os assuntos, abordar as pessoas, enfim, né? E foi convencendo essas pessoas com o quê? Com suaves palavras e lisonjas. O que ele fez com isso? Enganou o coração dos incautos. Os incautos são aqueles que não têm malícia, que não percebem a malícia no outro, né? É aquele que é inocente, sabe? É como um pássaro que vai para uma armadilha. Esse é o incauto. Então, na cabeça das pessoas, o que aconteceu foi que o pastor deixou a igreja, mas ninguém sabe qual a motivação, por que ele deixou. A verdadeira motivação. Ninguém sabe. Porque o pastor, quando saiu, não saiu difamando o irmão, ele não saiu difamando a organização, a instituição, nada disso. Ele saiu em silêncio. Ele foi com a esposa no último culto, se despediu da igreja, né? E disse que estava deixando a igreja aos cuidados do irmão que não queria ser o pastor, só para inglês ver. Você entende isso? Então o Paulo está falando, afaste-se desse tipo de pessoa. Eles não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Isso acontece até agora, até agora. Verso 19 diz, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Preste atenção no que Paulo está falando. O Paulo está dizendo assim, afaste-se destes que provocam divisões na igreja. Afaste-se desses que servem ao próprio ventre. Afastem-se desses que provocam escândalos na igreja. Afastem-se. Né? A obediência de vocês é conhecida por todos. Né? Isso me traz alegria. Sejam sábios para o bem e simples para o mal. Então, se eu for sábio, se vocês forem sábios para o bem e simples para o mal, sabe o que vai acontecer? A consequência dessa aproximação de vocês para com Deus vai fazer que Deus esmague Satanás debaixo dos pés de vocês. Aleluia! Às vezes a gente fica tentando dizer, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que reagir, não pode deixar o pastor agir assim, não pode deixar o pastor fazer aquilo, aquele homem fazer aquilo outro, não pode deixar aquele homem fazer aquilo, aquela mulher fazer assim, está tudo errado. Não. Afaste-se destes que provocam divisões e escândalos, porque eles servem ao próprio ventre, não ao Senhor Jesus. Continuem obedientes, preservem a obediência de vocês, que é conhecida por todos e que me traz muita alegria. Sejam sábios para o bem e simples para o mal. Cumpram esses preceitos e vocês vão ver o Deus da paz esmagando a Satanás debaixo dos pés de vocês. Olha que tremendo, Paulo está dando uma aula de guerra espiritual. Ou seja, o meu negócio não é saber que demônio está fazendo isso, que demônio está fazendo aquilo, que o demônio está isso, não. O meu negócio é me humilhar debaixo da potente mão de Deus para que Ele, a seu tempo, me exalte. Amém? Espero que você esteja compreendendo isso. Ele está dando uma aula para nós de guerra espiritual. Eu me aproximo de Deus, eu tomo cuidado com o meu testemunho, eu cuido bem da minha vida, não é? Eu me afasto daqueles que promovem escândalos e divisões,
e Deus esmaga a cabeça de Satanás debaixo dos meus pés. Ele não falou assim, vocês vão esmagar a cabeça de Satanás. Não, ele falou assim, Deus, o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. É Deus quem esmaga Satanás. É Deus. Amém, irmãos? Então aí ele fala, a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Glória a Deus. Então agora aqueles que estão com ele, primeiro ele pede que saúdem os que estão em Roma. Agora ele vai enviar a Roma a saudação dos que estão com ele. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então aqui o Tércio está escrevendo em nome de Paulo, então ele mesmo coloca ali, insere ali a saudação dele, né? E o final da carta, versículo 25. Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência, por fé, entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio. Ou seja, Cristo em vós. Cristo em vós. Esse é o mistério guardado em silêncio. Cristo em vós, a esperança da glória. Isso esteve guardado de todos os povos, né? Mas se manifestou nos últimos dias. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Paulo agora está dando glória ao Deus que decidiu revelar esse mistério naquele tempo. Amém? Por meio de Jesus. Então, irmãos, glória a Deus. Encerramos a epístola de Paulo aos Romanos, né? Concluímos essa etapa desse tempo nosso aqui, compartilhando a palavra de Deus, e foi tremendo. Eu aprendi muito meditando com os irmãos aqui na carta aos Romanos. Que Deus nos abençoe e que tudo aquilo que nós recebemos de Deus aqui, de fato possa ser consolidado no coração de cada um, não é? Que você faça uma revisão daquilo que pudemos compartilhar juntos aqui e vá construindo, sabe? A sua teologia, vá construindo, não conhecimento, irmãos, não conhecimento. A Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Mas eu não estou aqui desejando que você construa conhecimento. Não, eu estou aqui desejando que você seja fortalecido na sua fé. Estou aqui desejando que você seja edificado à luz das Escrituras. Nada além disso. Eu não estou aqui para falar de teologia, de ensino teológico, mas é claro que enquanto nós vamos compartilhando a palavra, uma teologia está sendo construída. Então, consolide aquilo que Deus tem trazido para você, consolide aquilo que Deus tem ministrado no seu espírito, né? Reveja as suas anotações. Se você nunca anotou nada, as lives estão todas ou no IGTV ou no YouTube, fácil de acessar, você pode revisar quando quiser, né? E aí quando for revisar, faça anotações daquilo que é destaque para você, afixe essas anotações em algum lugar para você rever de vez em quando, sabe? Porque a palavra de Deus, ela precisa fazer parte de nós, né? Eu gosto de usar o seguinte exemplo, ó, vou beber um pouco de água. Enquanto está nesse copo, é água. Mas depois que eu bebi, é Geraldo, porque agora faz parte do meu corpo.
O meu corpo vai fazer uso de cada partícula de água que eu bebi. Ele vai enviar essa água para as células, ele vai distribuir entre as células. E à medida que ele distribui, essa água já não é mais aquela água que estava no copo, agora ela faz parte do meu corpo. Amém, irmãos? Então faça isso com a palavra de Deus. Não deixe que a palavra de Deus seja apenas o livro que de vez em quando você abre, não. Pegue a palavra de Deus, tome a palavra de Deus e medite nela, fala delas, faça dela seu alimento diário. Porque quando ela se transformar num alimento diário, ela fará parte de você. Amém? Ela estará dentro, fará parte de você. Não é mais algo que você vai ler, não é mais algo que você vai consultar, mas é algo que você de vez em quando vai expor, vai trazer de dentro para fora, seja nas suas orações, seja nas suas conversas com outras pessoas, seja no momento de ensinar alguma coisa para alguém, você sempre poderá extrair exemplos da palavra de Deus enquanto ensina alguém sobre qualquer tema. Amém?